Edilson Félix. Para quem não conhece o pastor José Edilson, quem é das antigas conhece, que ele estava aqui na Associação Paulista Leste faz um tempo. Ele trabalhou no departamento de Escola Sabatina, Ministério Pessoal, Lar e Família. Ele fazia altos encontros de casais. E o pastor José Edilson está aqui conosco essa noite para repartir o pão da vida. Pastor José Edilson, tudo bem com o senhor? Só ligar o som. José Edilson. Pastor José Edilson, ele deve estar se preparando. Ok, abrimos. Aqui! Tudo bem com o senhor, pastor Edilson? Eu estou bem, e você? Tudo bem. Pastor Edilson é uma pessoa que mora no nosso coração. Eu vou contar um segredo para vocês. Vocês não sabem, mas eu vou contar. Quando eu comecei a namorar o italiano pastor Piacenzo, eu morava lá em Santa Catarina e toda vez que eu vinha para São Paulo, quem que me hospedava? O pastor José Edilson e a dona Eda. E era muito boa aquela época, né, pastor Edilson? Ele me aguentou por mais de um ano na casa dele. Eu vinha todo mês lá de Santa Catarina para visitar o Álvaro e ele me hospedava na casa. Então, ele virou da família. Era minha família aqui em São Paulo. Ele fez o nosso casamento lá no Sul também. Pastor Edilson é da família, uma pessoa muito querida por todos nós. E nós estamos muito felizes em tê-lo aqui conosco hoje, pastor Edilson, viu? Muito obrigado. Eu tenho alegria muito grande nisso. Meu filho ouviu a sua voz e comentou, né, que você continua jovenzinha. Essa jovialidade acho que vai acompanhar você até os cabelos brancos, né? Estou muito feliz também pela oportunidade de interagir com você e com a Igreja da Vila Formosa. Aliás, meu filho mais velho casou na Vila Formosa, né? Ah, legal! Que bom saber disso! De verdade. O pastor Erlo Brown. Pastor Erlo, muito vivo, né? Quando eu fui falar com ele para fazer o casamento do menino, lá ele disse assim, e eu estava pensando, tomara que ele me dispense da taxa, né? Aí ele disse, olha, é o seguinte, eu vou dispensar o senhor da taxa, mas tem um pagamento. Pode falar. Só vai pregar uma semana aqui na Formosa. Então, eu tive que pagar adiantado. Fiz uma semana de oração na Vila Formosa para depois poder utilizar as instalações para o casamento do meu filho mais velho. Quer dizer que a gente então, o senhor foi sortudo, porque o senhor conheceu a igreja mais formosa que existe no Brasil, a igreja da Vila Formosa. Não existe igreja igual, viu, pastor? Essa é formosíssima. Muito bom tê-lo aqui. Os irmãos, pastor, olha, o senhor fique à vontade, sinta-se em nossas casas, viu? Sim. E agora a palavra é com o senhor. Que Deus possa usá-lo hoje e amanhã. O pastor Edilson estará amanhã também conosco aqui no Zoom. Mariane, diga-me até quantos minutos eu devo deixar para você fazer o fechamento? Um pouquinho antes das 9, pastor. Quanto? 5 minutos? 10? 5 minutos. Ok. Tá bem. Vou administrar. Muito bem. Vamos orar mais uma vez. Meu Senhor, eu te agradeço pela oportunidade
de me acercar da tua palavra. E te suplico que aqueles que estão em torno da mesma, juntamente comigo, sejam alcançados e abençoados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esta semana tem traz um título bem sugestivo, que é Restauração ou Restaurados em Cristo. Não poderia ser melhor. Quaisquer eventos de natureza histórica seria muito pobre se fosse isento do ministério de Jesus, ministério restaurador de Jesus, desenvolvido em favor de pecadores. Na verdade, quando ele recebeu a unção do Espírito, foi exatamente para restaurar, devolver a liberdade aos cativos, aos oprimidos, a visão aos cegos, a locomoção aos coxos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus tinha como objetivo maior o derradeiro, anunciar a redenção plena das pessoas. Isso, naturalmente, não deixava à margem qualquer aspecto da vida das criaturas. Ao contrário, envolvia o ser inteiro. E é nisto que se encontra a promessa do Senhor. Quando formos levados, transportados de onde estamos para a glória, nós teremos ou passaremos por uma transformação completa, a ponto de nosso corpo corruptível adquirir a glória peculiar ao corpo de Jesus, que morreu, foi sepultado, mas não se decompôs. O corruptível sair do pó incorruptível, revestido de incorruptibilidade. Isso é top quando se pensa num plano de redenção, quando se pensa na restauração que o Senhor faz na vida das criaturas. O restaurador, na nossa economia, geralmente é um artesão. Eu conheço pessoas que restauram móveis, já tivemos notícia de pessoas que restauram pinturas, esculturas. Para fazê-lo, eles têm que ser artesãos. Pois o maior de todos os artesãos é nosso Senhor. A respeito dele, diz a Epístola aos Hebreus, fazendo referência à nossa pátria, que está no céu, de onde vem o Cristo, uma cidade da qual o arquiteto e artífice é Deus. Arquitetos, arquiteto, é artífice maior, o artesão maior. E quando eu olho para o Senhor como artesão atuando na vida das pessoas, eu o vejo agindo individualmente. É verdade que a matriz foi uma só. Homem e mulher estiveram presentes numa mesma matriz. Mas o Senhor cria os indivíduos, mantém os indivíduos, sustém os indivíduos e reforma, refaz, restaura os indivíduos. Evidentemente que
essa peculiaridade da obra do Senhor Jesus deveria ser para cada um de nós um fator de encorajamento, porque não haverá qualquer característica nossa ou defeito sobre o qual ele não possa atuar e corrigir, conduzindo-nos a um estado de perfeição que nós ainda nem conhecemos, nem suspeitamos. Falei em característica e lembrei-me do pastor José Pereira com a sua com um carro seminovo que adquirira, e ele apresentava um ruído. Ele levou a concessionária para uma revisão e queixou-se do ruído. Dias depois retirou, tendo efetuado o pagamento, o carro já não estava na garantia, mas o ruído continuava lá. Levou de volta e apresentou a mesma queixa. Está com o mesmo defeito. E os homens acolheram e, depois de alguns dias, devolveram o carro com o mesmo ruído. Então, eles disseram a ele, que agora se queixava, o carro está com o mesmo defeito. Eles disseram a ele, então, não, pastor, isso não é defeito, é característica. Ora, com toda certeza, nós somos individualmente portadores de características nem sempre muito interessantes, não muito agradáveis. Eu sei de pessoas que têm dificuldade para dormir na mesma casa, nem é no mesmo aposento, em virtude do ronco. E vocês até imaginam que eu seja um candidato ao título de roncador, não é verdade? Mas eu não sou o único na minha casa. E, ultimamente, eu nem sabia disso. Lembro-me que, alguns meses antes da partida da minha mulher, nos surpreendemos. Eu acordei no meio da noite, terminando de cantar o hino do inário, e tinha cantado o hino inteirinho. Como nossos quartos eram um ao lado do outro, não cabia as duas camas no mesmo aposento, então, as portas abertas, para que eu pudesse ouvi-la, atendê-la, eventualmente, cantei o hino inteirinho durante a noite. Virou uma característica. Depois da partida dela, uma amiga dela passou aqui em casa e disse assim, a irmã Elda tinha uma preocupação muito grande com o senhor. Eu digo, qual? Ela disse que o senhor fala muito dormindo. E é verdade, eu não sabia disso. Então, com o meu cadeirão, né, que agora eu durmo numa cadeira do papai, porque a cama reta provoca dores na minha coluna, então eu estou dormindo num plano intermediário. E a cadeira estava na sala e a nossa diarista corria de medo, porque dizia que eu estava falando durante o sono. Característica, hein? Com toda certeza, quando todas as coisas se fizerem novas e eu for restaurado por inteiro, não haverá característica em mim que assuste as criaturas que me assistem ou que dividem o teto comigo. Não, o Senhor vai me restaurar por inteiro. Bom, mas isso aqui é coisa de somenos, considerando que há outros aspectos da vida da gente que necessita de restauração. Agora, a primeira coisa que eu entendo que Nosso Senhor restaurou foi a unidade, foi a dignidade das pessoas. O texto de hoje, que está em São João, capítulo 4, Evangelho segundo João, capítulo 4, este texto nos fala do modo como Jesus encarava as pessoas com as quais ele interagia. Trata-se da narrativa
do encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Evangelho de acordo com João, capítulo 4, a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Bom, os samaritanos eram judeus mestiços, eram produto de uma miscigenação entre homens oriundos desta família especial e pessoas do mundo gentílico. Eu vim entender essa discriminação entre eles quando estava esperando para não ir para Angola, porque eu fui chamado, juntamente com a minha família, para trabalhar em Angola, e o que aconteceu? Nós não conseguimos o visto de entrada no país. Não entendíamos nada, mas fomos sendo instruídos pouco a pouco, até que uma senhora, que era angolana, filha de portugueses, contou à minha mulher, disse, olha, a razão por que vocês não estão recebendo o visto para entrar no país é por causa do seu marido, porque ele é mestiço. Não entendi logo, não. Então, ela explicou que enquanto eles, angolanos e portugueses, se toleravam, os filhos dos portugueses, quando atingiam a idade para o serviço militar, entravam para o exército normalmente. Os filhos angolanos puros também entravam normalmente. Mas se um menino era filho de branco com preta, ou de preto com branca, ele não servia ao exército, porque mestiço não tem pátria. Eu entendi a história dos samaritanos, que eram rejeitados por causa da sua miscigenação. Jesus vai passar em Samaria, e os judeus evitavam fazer isso. Eles davam a volta, prolongavam o seu caminho, mesmo indo para Jerusalém, eles passavam o mais longe possível de Samaria para evitar o contato com estes. Mas Jesus entende ser-lhe necessário passar por lá. Observem que ele não era nada preconceituoso. E pode ser que nós sejamos nordestinos, ou sulistas, ou amazônidas, enfim, levantamos barreiras para nos distinguir e nem sempre ficamos numa distinção delicada. A Jesus era necessário atravessar a província de Samaria. Vemos, então, uma peculiaridade. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali estava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Hora sexta é meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Havia, naquela região, pelo menos mais 7 poços. E ele dirigiu-se exatamente a esse poço, onde ocorreria um encontro transformador e restaurador na vida de um ser humano. Não era a questão de ser homem ou mulher.
porque o Senhor tratava a ambos como portadores da mesma dignidade. E eu quero ler dois versos da Bíblia, fora daí de João, e para voltar a João depois. Efésios, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. A propósito, a minha nora, Luciane, escolheu a minha gravata, mesmo não tendo instruções a respeito do sinal que a igreja havia escolhido para esta semana. Afortunadamente. Mas veja bem, o verso 14 diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, está falando de dois, fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, o que ele fez? Estabeleceu amizade entre judeus e estrangeiros, judeus e gentios. Mas aprofunda mais esta ideia da unidade entre as pessoas e a dignidade de que são portadoras. As expressões da carta de São Paulo também aos Gálatas, capítulo 3, versículos 28 e 29, dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Eu fico satisfeito somente com o versículo 28. Ora, queridos, naqueles dias era corrente que um mestre que se prezasse não dirigia a palavra a uma mulher. Você acrescente o fato de Jesus ser um mestre judeu, dirigindo-se a uma mulher samaritana, até ela mesma pasmou diante do fato, porque eles se identificavam até pela roupa que vestiam. O debrum na roupa, detalhe na roupa do judeu, identificava entre os povos. Né? E agora a mulher fica admirada, porque ele, sendo homem, fala com ela que é mulher, sendo judeu, fala com ela que é mulher samaritana. A Bíblia diz que os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. A minha imaginação não santificada diz que eles foram ao McDonald's comprar um lanche, mas apenas para contemporizar, colocar no nosso contexto aqui. E então, veja o verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu? Ela remete sem ele dizer nada? Não. No verso 7, diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E ela, estupefata, retrucou: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Essa mulher estava ao meio-dia buscando água, quando as outras mulheres não estavam. Porque havia olhares maldosos
que se dirigiam a ela toda vez que cruzavam o caminho das outras. E por que isso? A conversa entre essa mulher e Jesus vai acabar revelando alguma coisa significativa. Depois de conversarem um pouco sobre a água, esta água, a outra água, Jesus queria tirar o amargor da vida dessa criatura e a restauração que ele faria na sua vida começaria por isso, dulcificar a sua existência, dar-lhe uma nova visão de si mesma, uma nova percepção do seu ser, da sua pertinência, do seu valor. Mas, depois de Jesus descrever os benefícios da água que ele poderia oferecer-lhe, verso 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Acabou. Fechou o tempo. Poderia ter fechado o tempo, mas parece que não. A doce abordagem de Jesus tornou mais doce essa mulher, que poderia ter respondido a ele com acidez: não tenho marido. E foi o que ela lhe disse: não tenho marido. Mas ela não foi ríspida, eu estou seguro que não. Seu coração já havia sido abrandado. Ele pulsava no mesmo ritmo do coração do seu Redentor, do seu Restaurador. Como diriam nossos irmãos hispanos, o coração dessa mulher latia como o coração de Jesus. Bem, a Mariane sabe do que estou falando. Ela é filha de paraguaio e ela conhece um pouco da língua de seu papai. Respondeu-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Coitada! O homem judeu era tão duro, tão severo, que a pobre mulher não podia queimar uma beterraba. Opa, não era isso. Queimar beterraba era coisa que a minha mulher fazia quando nós éramos recém-casados. Mas eles eram chegados numa sopa, e se a mulher queimava a sopa, era suficiente motivo para o indivíduo tomá-la e levá-la à presença do juiz e exigir a separação dela. A mulher não tinha poder, não tinha dignidade sequer para tomar a iniciativa de pedir o divórcio. O homem é que tinha a totalidade da competência para todos os atos significativos. E aí está uma mulher repudiada por 5 homens diferentes. Eu acho que ela queimava muita sopa. Eu só acho isso. E essa característica eles não podiam tolerar, né? Aí está uma mulher repudiada por 5 homens diferentes e que teimava, insistia em ser feliz, agora vivendo com um homem casado com outra mulher. Tiveste 5 maridos, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus não estava dizendo a ela que ela estava fazendo bem, morando com o marido de uma outra mulher. Ele só disse que ela estava fazendo bem, falando a verdade. Isso era significativo. Bem, queridos,
a transformação que o Senhor pretendia oferecer deu-se naquele momento. A mulher, verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, porém, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me agora, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os irmãos percebem o que está acontecendo agora? Nós não estamos em Jerusalém, nós não estamos em Samaria, sequer estamos realizando uma reunião presencial na igreja da Vila Formosa, mas fomos atraídos para uma experiência de adoração a Deus em espírito e verdade. Bendito seja o Senhor, que nos aceita assim, dispersos e nos reúne. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Percebem aí? Os seguidores de Jesus somos preconceituosos. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou porque falas com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade. Observem. Ela mudou o que era mais relevante, o que era prioritário, deixou de ser. A prioridade dela antes era a água, mas agora já não era mais. Deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. O que a Bíblia nos diz, em resumo disto, é que muitos daqueles homens que vieram ouvir a palavra, da própria palavra, se converteram a Cristo. Na a tradição ortodoxa, o nome à mulher samaritana é referido como sendo brilhante, como uma luzinha. Ela realmente brilhou e iluminou a vida de toda a sua comunidade. Vivia em sombras, mas agora que estiver em contato com a luz, ela também era uma fonte de luz. Bendito seja Deus, que por Jesus Cristo realiza a transformação do nosso ser, da nossa vida. Através de Cristo, ele nos restaura e nos restaurará por inteiro, de sorte que quando ele voltar, nos tornaremos portadores da perfeita imagem de Deus outra vez. Louvado seja o Senhor. Oi, Mariane. Oi. Pastor, pode fazer oração? Depois da oração a gente vai fazer o sorteio. Excelente. Deus bendito, te louvamos pelo dom de viver, pelo dia que ficou para trás, por esta última hora na tua presença. Louvamos-te porque tu nos amas e nos recebes como somos.
e porque não desistes, nos transformas, nos aperfeiçoas, nos restauras, e porque finalmente readquiriremos a imagem de Deus que perdemos na nossa experiência com o pecado. Conserva-nos nesta esperança, em nome de Jesus. Amém.